gostaria que você tomasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Romanos. No capítulo 5, verso 5. Se coloque de pé mais uma vez para nós lermos a palavra de Deus, e logo em seguida você pode se assentar. Amém? Livro de Romanos, capítulo 5, verso 5. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Podemos assentar, já oramos. Quando eu procurava algo, lembrei-me de um balanço sobre este versículo. Não sei se você conhece o balanço, ele tem uma estrutura no qual vai suportar então as correntes e o balanço propriamente dito. A esperança eu vejo então como este balanço que eu e você usamos quando era criança ou numa certa idade, até hoje nós podemos balançar ainda. O amor de Deus eu vejo então como uma sustentação, a base que é prendida no chão, no qual vai colocar então as correntes que estão no Espírito Santo, no qual tem argolas que vão movimentar e vão dar sustentabilidade para que você possa sentar, para que você possa ter esperança em Deus. Para essa esperança ela ter essa sustentabilidade, para ela ter essa força, ela precisa estar fixada em alguma coisa, ela precisa estar forte. Ela está então no amor de Deus. É o amor de Deus que vai trazer um sustento, uma força sobre a esperança, a fé que há no seu coração. E essa fé, ela aumenta ou ela diminui de acordo com as lutas. Como você pode ler no versículo 1 ao versículo 4, ele vai falar de tribulações, de luta, e o resultado de tudo aquilo ali é uma esperança no teu coração. Mas essa esperança, ela precisa ficar fortalecida. E esse fortalecimento é o amor de Deus que já foi derramado no seu coração. Você já tem este amor, ele já foi difundido, ele já foi aspergido sobre a sua vida, para que você possa ser um distribuidor de amor na sua casa, no meio da sua parentela e dentro da tua igreja. Eu vejo então as correntes no qual você segura para poder se balançar como o Espírito Santo de Deus, aquele que te dá força, aquele que te dirige, aquele que vai te conduzir no caminho, na verdade e na vida, para que a sua fé, para que a sua esperança, não importa o momento, não importa a luta, a dificuldade que eu e você possamos enfrentar, estamos emergidos, mergulhados, ensopados no amor de Deus em Cristo Jesus. E nada pode te arraigar, nada pode roubar este amor de Deus da tua vida. O apóstolo fala que nem besta nenhuma, nem a morte pode te deslocar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você possa, nesses 4 dias, a cada palavra que for ministrada no meu e no teu coração, suportar, fortalecer a tua esperança e a tua fé nesse Deus
muitas vezes não agimos dessa mesma forma. Que nós, nesses 4 dias, possamos ser restaurados, possamos ser impactados por aquilo que está ali, um caminho chamado amor. Que alguns que tenham perdido este caminho possam nesses 4 dias reencontrá-lo novamente, em nome de Jesus. Yeah.
Esse retiro, eu acho que há uns, se eu não me engano, uns 10 retiros ou mais, o tema não é específico discipulado, embora quem ama, discipula. Amém? E até nós ficamos surpreendidos no dia que o bispo escolheu esse tema, e ao que ele falou, não houve contestação, porque parece que ele entrou dentro do momento e da necessidade da igreja. Mas ele não tem um tanto quanto fechado para quem vai pregar, né? Quem prega primeiro leva vantagem, porque aborda os assuntos. O pessoal que vai pregando depois tem que prestar atenção para não repetir muito, para não ficar chato, né? Algumas coisas serão repetidas, mas quando existe esta coincidência, porque Deus quer falar mais conosco sobre esse tema ou os temas que serão abordados. E não é por menos que o tema ele é bastante importante, bom de se falar, mas ao mesmo tempo é comprometedor. Quem prega precisa viver o que está pregando. E eu pensei, como é que eu farei? É como você falar sobre humildade, quando é difícil você não mensurar a humildade em alguém, quem é mais, quem é menos humilde. E o amor talvez seja também um assunto complicado, porque quando você está falando de amor, que precisa amar, é possível que no meio dos irmãos esteja alguém dizendo: não, o irmão fez isso comigo, o pregador está com falha comigo, que ele não está sendo coerente. Então por isso que é complicado. Não que eu deva alguma coisa para alguém aqui, ou tenha algum problema com algum irmão, e se existe, por favor, já me perdoe em nome de Jesus. Amém? Diga para mim: eu perdoo, pastor. Fico mais tranquilo aqui, amém? Porque é realmente complicado, mas ao mesmo tempo, o amor ele precisa ser vivido, e ainda que nós não consigamos na totalidade, nós precisamos viver. Talvez seja por isso que Deus quer falar conosco neste retiro, neste evento, porque estamos vivendo muito distantes. O pastor Celso colocou no Facebook que estamos congelados, o povo de Deus está com alguma coisa assim que você colocou. Já está congelado, o amor de muitos. E nós precisamos reativar esta face. Amém? Abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Provérbios 16, 7. Amém? Vocês podem ir respondendo aí para que eu entenda que todo mundo achou. Amém? Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até aos seus inimigos faz que tenham paz com ele. Amém? Novamente, fixe na sua memória: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Amém? Oremos. Obrigado, Pai, pela palavra, e que o Senhor venha nos iluminar nessa noite naquilo que a tua voz, que o teu Espírito Santo quer dizer a cada um. Não olha para as nossas fraquezas, para as nossas falhas nesse momento, porque nós te pedimos perdão em nome do teu Filho Jesus, e te pedimos que este Espírito Santo venha colocar em nossos corações a palavra nesta noite, a revelação, a instrução, em nome de Jesus Cristo. Cumpre a sua obra, eu lhe peço em nome de Jesus. Irmãos, o tema que o bispo colocou é um caminho chamado amor. E nós, claro que muitos aqui vão ler no Coríntios 13, citá-lo, como também citarei, mas a palavra que eu fiquei incomodado nessa palavra, nesse tema, é caminho. Caminho. Por quê? Tem algumas conotações aqui que eu coloquei, e por isso escolhi esse texto, e
Provérbios diz: quando o homem tem serve os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Ou seja, se o meu caminho agradar a Deus, eu terei paz. Olha aqui que a Bíblia promete: até com os meus inimigos. Ok? E depois nós vamos ver aqui o que agrada a Deus. O que é que Jesus, eu vou citar, mas antecipando, disse aos discípulos, ou aqueles que vieram lhe perguntar quais eram os mandamentos? O que que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, teu entendimento, etc, etc, etc. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a tônica está em amar. Amém? O amor é que vai pautar, embasar, abençoar o caminho que nós queremos traçar na nossa vida. Ok? E aqui, eu só vi alguns comentários aqui que a palavra caminho está dita na Bíblia, diversos textos. Em algumas passagens ela é veredas, e na maioria das citações bíblicas são caminhos mais estreitos. E caminho, como o pastor Nivaldo já disse aqui hoje, é um local de trajeto, um pedaço, um espaço de terra onde as pessoas passam por ele. No hebraico é orash, ou caminho costumeiro. No grego, uma das citações é o odos, ou caminho, entre outras citações. Veredas estreitas, etc, etc. São várias definições que a gente vê sobre o caminho. E o conceito caminho, porque caminho, nós não vamos falar sobre caminho, simplesmente uma estrada, porque nós viemos aqui, e a hora que você vem por um caminho, você desce um caminho. Não é este caminho que obviamente o tema quer dizer, mas um caminho como um conceito moral, um sistema, uma forma de vida que você quer levar. Por exemplo, um exemplo de o caminho como conduta moral. Eu vou ler para vocês aqui Mateus 7,13. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Ou seja, Jesus não está falando de uma estrada, mas está falando da forma de vida. Amém? Como é que eu vou, como é que eu quero viver? O que eu estou projetando para a minha vida? Caminho, então, é a maneira que escolhemos, uma forma, trajeto, que escolhemos para percorrer na vida, atingindo os nossos objetivos, ou até a forma que optamos em conduzi-la. Dependendo da nossa escolha, nós teremos um caminho suave ou um caminho turbulento. Ok? Um caminho de paz ou de guerra. Um caminho fácil, mas também podemos ter um caminho difícil. Pergunta para o irmão aí, qual é a escolha? Seu caminho é fácil ou difícil? Pergunta para ele aí. Por quê? O tema diz: o caminho, eu vos mostraria um caminho sobremodo excelente, o caminho de amor. E eu quero abordar, se você conseguir prestar atenção e eu conseguir passar em nome de Jesus, e nós podemos traçar o caminho que queremos percorrer na nossa vida. Tem muita gente que vive dando murro em ponta de faca, porque o caminho que ele escolhe para si, muitas vezes é um caminho de comprar e não pagar, de viver brigando com seus familiares, brigando com vizinhos. Teve um caso de uma pessoa aqui em Ribeirão Preto, e inclusive era um parente de irmãos da nossa igreja, vizinhos, intriga de vizinhos, aquilo foi se alimentando, talvez por anos, e culminou num belo dia, uma briga por causa de alicerce. Um deu tiro na outra, o cara deu tiro na mulher, na vizinha, graças a Deus a irmã está bem, mas olha como que seja, que chega uma situação, porque nós temos que escolher para nós caminhos de paz, irmãos, e não caminhos de guerra. Isso, quero que você entenda que essa abordagem será de maneira geral.
na minha vida secular, na minha vida como obreiro, na minha vida como líder, na minha vida como cristão, na minha vida como patrão, como empregado, como vendedor, como enfermeira, etc, etc. A minha vida como esposa, como esposo. Nós podemos mudar o rumo das nossas vidas, irmãos. O pastor Nivaldo disse aqui que Jesus disse: eu sou o caminho, mas ele está se referindo ao caminho que leva ao céu. Mas Jesus é o caminho da paz, Jesus é o caminho do amor. Então nós podemos, se a nossa vida, se o nosso caminho está turbulento, é difícil, muitas lutas, não há caminho sem lutas, a verdade é essa. Mas tem pessoas que ficam jogando pedras. Sabe aquele poema, tinha uma pedra no meio de caminho? Tem gente que joga uma pedreira e fala: tem uma pedreira, mas a pedreira é você que está jogando no caminho da sua vida. Basta você analisar a sua vida hoje, escolher qual caminho você quer seguir. No caso da igreja de Coríntios, talvez ela seja a carta ou a igreja mais completa no que tange a problemas na Bíblia. A igreja de Corinto era uma igreja avivada, porque são aos coríntios que Paulo escreve: olha, não profetizem todo mundo ao mesmo tempo. Era uma igreja pentecostal, mas ele também fala para eles não fornicarem. Havia de tudo nessa igreja. Por quê? A tradição deles, eles eram pagãos, e foi levado o evangelho a essas pessoas, e elas vieram para dentro da igreja com costumes antigos, e nem por isso deixaram os seus pecados. Muitos continuaram fazendo as coisas que faziam antes de se converter, e por isso o apóstolo Paulo tem que dar diversos conselhos, ensinamentos para eles. E é uma igreja que a gente pode dizer é uma igreja atual que nós vivemos muitas vezes, né? A gente olha para os membros da igreja hoje, para as pessoas da igreja, a gente vê a igreja de Coríntios, onde se tem quase de tudo. Não tem de tudo, mas tem quase de tudo. E nós, muitas vezes, pessoas que querem servir a Deus, que querem amar a Deus, que vão na vigília, são batizados com o Espírito Santo, mas que no outro dia, muitas vezes, está cometendo um erro grave. E esse era o problema da igreja de Corinto, quando o apóstolo Paulo começa a falar com eles diversos assuntos, a tradição. Havia uma grande disputa entre eles. Além de tudo isso, né? Geralmente o crente carnal e espiritual, porque tem crente que é meio a meio, né? Tem hora que ele é carnal, tem hora que ele é espiritual. Então quando ele é carnal, ele sai, como ele diz, olha, eu desci da cruz. Mas quando ele dá para ser espiritual, ele fica olhando todo mundo com um olhar altivo. Ele é mais poderoso, a sua profecia é mais certa, o seu louvor é o melhor, etc, etc. Ele quer ser melhor que todo mundo. E havia isso na igreja de Coríntios. Eles tinham uma disputa indireta entre eles. Quem seria melhor? Qual é o melhor dom? Né? Graças a Deus, irmãos, olha só que igreja, uma igreja que tinha muitos dons. O apóstolo Paulo teve que dividir, né? Quando eles se reuniam, inclusive a gente sempre cita os coríntios quando nós vamos tomar a ceia, porque eles achavam, foi virando festa aquele negócio, de Santa Ceia virou festa de final de ano, e quase que um carnaval, porque ninguém respeitava mais ninguém, e perdeu-se a noção do que era ceia. O apóstolo Paulo então diz: olha, irmãos, não façam assim, vocês têm que tomar em casa, não vem esfameado aqui para lembrar a morte do Senhor. Então era um povo que tinha muito interesse em servir a Deus, mas trazia consigo muitas tradições erradas. Ok? E o apóstolo Paulo, no versículo, eles tinham tudo isso. Uma outra coisa que eles faziam, que eu queria citar aqui, um problema que tinha entre eles, além de tudo isso, né, de toda essa confusão, e para culminar, quando eles tinham problemas entre si, entre irmãos da própria igreja, eles levavam as causas deles na justiça a pagão. E qual era o problema nisso? Acontece que eles eram crentes e podia se conversar entre irmãos, entre os obreiros, acertar a situação ali, sem precisar levar na justiça. Mas não, eles iam lá e levavam as causas que eles tinham para os juízes pagãos julgar, e consequentemente isso trazia um mau testemunho para a igreja. O apóstolo Paulo disse: não façam isso. Você conhece alguma igreja parecida com essa? Tem muitas, né? Tem muitas. E no capítulo 12 de Coríntios, o que o apóstolo Paulo fala? Olha que interessante. Só parece que o pastor só falando mal da igreja de Coríntios, mas não.
O apóstolo Paulo agora ele fala que sobre a diversidade dos dons espirituais e a importância de cada um deles na igreja. E que se eles quisessem ser usados e ouvir a Deus, eles seriam abençoados. E como membros, podiam contribuir para o crescimento da igreja. Amém? E ele fala também que a igreja é um corpo. A carta aos Coríntios, a igreja é um corpo. É aos Coríntios que ele fala que nós somos, inclusive tem um hino que os irmãos cantavam ontem de manhã, somos corpo, e assim nem anjos cantavam, né? Carta verão. Então nós somos um corpo, a igreja é um corpo cujo cabeça é Jesus. E para este corpo ele distribuiu dons e ministérios. É o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 12: apóstolos, profetas, doutores, mestres, operadores de milagres, dons de cura, socorro, governo, variedades de línguas, e todos eles com grande importância para o crescimento da igreja. Amém? E hoje, o que a gente vê? Algumas igrejas acabam por explorar apenas uma ou duas destas dádivas. Uma igreja, vocês vão falar aqui algumas coisas, vocês vão entender. Uma igreja, ela especula apenas a cura. Uma igreja que só fala de cura. Uma igreja que eu digo, não é o nome, não é uma igreja, mas uma determinada denominação, eles começam a explorar apenas a cura. Né? Você sabe até quantas falam sobre cura. Outras falam sobre as finanças ou o governo. Prometem iates, carro novo, tudo zero, e explora isso da igreja. Outras falam muito sobre boas obras. E aí são as igrejas mais tradicionais, católica, apostólica romana, por exemplo, entre outras igrejas cristãs também, que exploram fazer boas obras, que seria o nome de socorro. Outras profecias, revelações, isso tem demais, né? Profetas, revelações, e as pessoas acabam por se tornando unilateral ou apenas uma dessas faces. O erro, aí no caso, está em não buscar a totalidade dos dons, se é que a gente pode chamar isso de erro, né? Isso torna a igreja de certa forma deficiente. E algumas pessoas até se orgulham pela autossuficiência e que não precisa engraçado que o apóstolo Paulo nesse capítulo, ele fala que somos corpo e que Deus não dá uns 10, 9, 20 dons a uma pessoa apenas, mas o corpo, cada um tem a sua parte. Tinha uma irmã que era uma bênção, inclusive ela faz parte da nossa história, mas ela batia no peito e disse: eu tenho os 9 dons. Eu lembro dela mesmo. Mas era uma bênção, coitada da mulher, ela já partiu para o Senhor, foi uma bênção na nossa vida. Você está no nome dela, não, só quem sabe vai lembrar. Eu tenho os 9 dons. Agora que graças a Deus tem, eu escolher 10 pessoas, beleza, 10 pessoas. Aí escolheu, vamos dar tudo aqui só para essa pessoa. O que é? A pessoa é cabeça, é corpo, é pé, é orelha, é tudo. Não adianta. Os dons devem ser distribuídos entre os membros, a igreja, para que a igreja trabalhe como membro, como corpo, e todos possam contribuir. Irmãos, responsabilidade de crescimento da igreja não é só do pastor. Claro que deve vir do pastor alvos, metas, mas não é só do pastor. Não são só os obreiros. Todos nós devemos discipular, ganhar vidas, trabalhar para o crescimento da igreja, porque isso faz a igreja ser ativa e viva, irmãos. Talvez nós estejamos errando na técnica, talvez estejamos errando na forma, errando não, talvez a forma já está um pouco obsoleta, precisamos melhorar. O que é melhorar? O que pode ser feito? Irmãos, Deus sabe como usar. Se Deus desse a revelação apenas seria complicado. Vocês lembram a história de Moisés? Ele tinha quase tudo lá, né? E de repente um jeito que era um incrédulo, vamos dizer assim, viu aquilo lá e falou: Moisés, você está ficando louco, você faz tudo, divide isso aí. Aí a luzinha acendeu na cabeça dele, e ele foi lá e dividiu entre os judeus as tarefas de cuidar, de aconselhar, de ouvir. E aí ele teve sossego. Amém? Se a pessoa subir para uma for fazer tudo, não aguenta. Não aguenta. Dá estafa, dá estresse. Acho que já até teve isso, parece, já começo disso. Uma vez, não sei se o senhor comentou que estava muito atribulado, muita tarefa. Irmãos, a tarefa de crescimento, de organização da igreja é de todos nós. A igreja é um corpo.
Amém? Então, se você não fizer nada, seria como se eu querer andar no meu cérebro e dizer, vamos andar, e o pé direito fala, não vou ficar aqui. O pé quer ficar lá, eu quero, mas o pé quer ficar. Temos que trabalhar em conjunto. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 12 de Coríntios. Quantos querem trabalhar aqui? Digam amém. Não é só para enganar eu, o teu pastor está vendo, viu? Os ovelhas estão vendo. Quantos querem trabalhar para Jesus agora, para frente? Falar, amém, quero. Amém. Ou diminuiu, ou vocês falaram mais alto aí, mas todos devemos trabalhar. Por quê? Nós temos a ordem de Jesus de trabalhar. Portanto, havia essa preocupação entre os irmãos, e o apóstolo Paulo não fala sobre tudo isso que eles iam enfrentar, que eles iam passar. Para serem usados, tinha que ter respeito, que Deus usava cada membro, cada pessoa, no seu dom, no seu ministério, para o crescimento da igreja, bem, dividindo entre eles ali, para que eles pudessem crescer. E como eu disse, havia entre eles uma grande disputa. Então o apóstolo Paulo meio que está dissertando sobre os dons, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então os dons, é bom falar de dons, né? Uma profecia. E aí tem um texto na Bíblia aqui que profecia é um dom supremo. Então tem gente que acha que o profeta é o maior dom. E tem gente que fala que o maior dom é o amor. O maior dom é o amor, irmãos? Não, amor não é dom, amor é obrigação. Ou maior, eu posso ter tudo, mas se eu não tiver amor, eu não sou nada. Amém? Então amor, todos têm que ter. Amor não é dom, porque senão pode ser que eu tenha o dom de amar, o Luiz Henrique não tenha, o irmão Ribeiro tenha, o filho dele não tenha, ele fica esquisito, né? Amor não é dom. Nós devemos amar assim como ele nos amou. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas lá em 1 João 3,16 diz, Jesus deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então a coisa tem que ser passada. É uma fonte que jorra e deve ser transbordada em outra vida, e assim outra vida, e outra vida, e outra vida. Amém? Amém. Pois bem, o apóstolo Paulo então vê essa. E ele fala, coloca lá um melzinho na boca deles, aquele, nossa, vai ser muito bom, isso, ó, vocês podem fazer isso, ganhar, discipular, mas eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Todas as pessoas que fazem a obra de Deus para aparecer, eu quero entrar no ministério de louvor. Geralmente o ministério de louvor, pregadores, são as pessoas, os ofícios da igreja que mais a pessoa se destaca. Mas existem ministérios, ofícios na igreja que ninguém gosta de fazer. Por exemplo, oração. A gente tem uma intercessão na igreja lá. A intercessão lá do Senhor já tem 40 anos, 50 anos, aí pouco tempo já tem. Porque antes de começar a igreja já era oração. E eu faço questão de continuar e ir na totalidade delas, em quase todas eu vou, falto só quando tem alguma reunião, algum compromisso. Mas sendo sincero para vocês, não é toda igreja que vai. Por que as pessoas dizem, pastor, Deus está me falando, vai orar, meu servo, vai orar. Ou então vai discipular, como o bispo disse, não, Deus me chamou, eu quero discipular. Olha, se eu dar 10 vidas para Jesus, ninguém fala isso, ou poucas pessoas falam. Tem gente que fala assim. Tem gente que chega lá e fala que vai orar, levanta de madrugada para orar. Mas porque as pessoas muitas vezes querem alguma coisa que eles coloquem em evidência. Irmãos, é necessário nós, em primeiro lugar, aprendermos que a igreja não se vai a lugar nenhum sem amor. Amém? Você pode fazer tudo. Você pode ser total na igreja. Tudo que precisa de você, você está ali. Mas se você não tiver amor, o que a gente entende pela palavra, é que isso tem pouco valor. O apóstolo Paulo diz que eu nada serei. E ele fala para os irmãos aqui que nós agora, irmãos, passo a vos mostrar um caminho excelente. Por quê? Como eu disse, das igrejas que
tomam este ou aquele dom e se formalizam, crescem, explorando, às vezes, até financeiramente, dizendo que tem esse ou aquele dom. Nós podemos curar o mundo, profetizar para o universo, operar todos os milagres e maravilhas possíveis, levar os nossos membros a serem ricos e prósperos, com palavras de prosperidade, formarmos muitos teólogos na nossa igreja. A nossa igreja tem essa face do ensinamento, alimentar a fome de todos os necessitados. Mas se nós não tivermos amor, nada disso adiantaria. Nada seremos. Talvez seja para esse grupo de pessoas que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 7,23: apartai-vos de mim. Talvez seja para esse grupo. O caminho do amor, irmãos, ele é benéfico, ele é sofredor, ele não é invejoso, não é leviano, é humilde, altruísta, quer o bem do seu próximo, é justo. O caminho do amor nunca falha, tudo crê, tudo espera. O amor, aliás, em Gálatas 5,22, ele é colocado como fruto do Espírito. Amém? E como eu já falei, já citei, Deus amou o mundo. João 3,16. O amor, irmãos, restaura vidas. O amor restaura famílias. E aqui eu quero só ler uma passagem para você entender. Em Gênesis 33, sobre restauração de família. Gênesis 33, a partir do verso 1, diz assim: e levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e a José derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço, beijou-o, choraram, e depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos. Amém. Só que a história desses dois irmãos gêmeos, ela é separada quando Jacó trapaceia Esaú, e ele tem que fugir por causa da sua trapaça. Mas ficou no coração de Jacó o sentimento de que errei, preciso me consertar. Isso passou anos, até que ele teve a oportunidade de voltar e se consertar com o seu irmão. E não era qualquer irmão, era gêmeos. Ainda que não fossem tão parecidos, mas eram gêmeos. E a Bíblia fala aqui, declara muito minuciosamente, que ele mandou presentes, que ele mandou os servos na frente com presentes, os filhos, para tentar amenizar a situação. Mas a hora que não teve jeito, a hora que chegou o momento, ele teve que ir e abraçar o seu irmão. Diga comigo: abraço. Semana passada eu ouvi uma pessoa dizer, não sei se foi um testemunho, o que foi, não me lembro, ou se eu estava falando alguma coisa, e que ela disse que fazia alguns anos que ela não via seu pai e sua mãe, e aqui agora ela estava convertida e que queria ver seu pai, sua família, novamente. Mas agora ela falou assim: eu quero chegar lá e abraçá-los, porque eu nunca fiz isso. Eles não me ensinaram desse jeito. Mas agora eu estou na igreja, não estou convertida, né? Deus me colocou no coração para fazer isso. Irmãos, como eu disse no início, há duas maneiras, pelo menos eu posso dizer, ou mais maneiras, de nós levarmos a nossa vida. Uma delas é como você está vivendo.
ou eu, uma vida turbulenta, uma vida cheia de inimigos, um caminho cheio de problemas, cheio de pessoas que não querem te ver, ou que você se desvia delas, uma vida ministerial muitas vezes levando aos trancos e barrancos. A pastora Camila não está aqui hoje, ela não está aí não, né, bem? Como se tivesse falado aí, que ela falou, ela foi e pegou, até um retiro na quarta-feira. Falei, você pegou até um retiro. Aí ela falou assim para mim, para a igreja, que vou falar isso, né, de mim, porque ela comentou, mas é o que eu sigo, é o que eu busco. Ela falou assim, olha, eu nunca vi um pastor tão tolerante, acho que ela falou isso, né? Tolerante, como o pastor Claudemir. Uma vez me falaram que eu empurro as coisas com a barriga, e tem para isso, né? Tem. Então, eu não achei ruim não, porque realmente é o que eu busco. Uma ocasião no Rio de Janeiro, eu vi um pastor que eles apelidaram o pastor do amor. Um pastor, naquela época, que não excluía ninguém, irmãos, na época que isso acontecia, as pessoas eram excluídas por coisas mínimas. Colocava-se disciplina por nada. E vou falar para você, o povo ficava ali, não saía. Aguardava 3 meses de disciplina, ia no culto, 3 meses. Depois ia na frente pedir perdão para a igreja. Gostaria de pedir perdão. Se a igreja perdoasse, ele era devolvido ao convívio normal, participava da ceia e entrava no louvor, etc. Mas se não, esperava mais um tempo. 1 ano. Vai fazer isso hoje. Nós nem falamos mais de disciplina da igreja. Meu Deus do céu, não nem falar. Porque o nosso amor está frio. Uma vez eu fui disciplinado por um pastor que estava com um problema. O pastor, o senhor pecou? Não tinha feito nada de errado. Apenas uma questão lá de familiar, queria tirar minha família da igreja. Ele me tirou tudo. Eu tinha 19 anos, eu era presbítero, líder dos jovens, líder do louvor, pregava todas as quartas-feiras, domingo, quando eu não estava. E ele chegou e me tirou tudo. É como se tivesse deixado eu nu espiritualmente. Fiquei sem nada. Meu Deus. Só que Deus falou comigo, porque eu sempre preguei aos irmãos que tinham que ser fiéis. E agora, no primeiro momento que eu estava sendo provado, eu vou abandonar o barco? Não, eu vou ficar ali. E eu não saí da igreja, irmãos, por amor às vidas, aos irmãos que eu tinha discipulado, Deus tinha usado para ganhar para Jesus, que tinham sido batizados por nós. Falei, como é que eu vou fazer agora? Primeira pressãozinha, eu vou, pastor, até para o telefone, pastor, você liga, não, mas não deu o nosso tempo, deu, amém, tchau. E as pessoas estão assim hoje, irmãos. Isso é brincadeira, irmãos. Pessoas que saem da igreja porque querem acomodar a sua situação atual conjugal. Vivia na igreja, era casado com o João. Aí largou o João, casou com o Pedro, mas vou para outra igreja, porque ninguém vai me conhecer. Outro que não casou, juntou. Chega lá, ninguém pergunta nada. E isso não é brincadeira, irmãos. Não estou dizendo que não tem isso. Tem, na nossa igreja tem pessoas divorciadas que já acertaram a situação. Né? Infelizmente é assim. Mas nós não devemos abandonar o barco, abandonar a igreja, o ministério, porque não concordamos com essa ou com aquela palavra que é ministrada pelos pastores, pelos obreiros. Tudo tem que ser conversado. Você pode até não concordar com a disciplina, com alguma coisa que é dita para você. É direito nosso. É direito do estatuto da igreja metodista renovada, você entender quando você está sendo injustiçado. Eu gostaria de saber por quê. Ou é direito de todo cristão. Você pode, mas nós temos que fazer as coisas de Deus com amor, irmãos. Por outro lado, quantos obreiros estão querendo levar ferro e fogo à obra de Deus? A nossa igreja não, graças a Deus. Mas eu vou dar para você entender, se estiver acontecendo isso em algum lugar, você saber que não é assim. Como eu falei, antigamente as pessoas disciplinavam por nada. Cortou a ponta do cabelo,
está fora do ministério, a barra afasta, que tem gente aqui que não sei se cortou o cabelo não crescia, foi afastado do ministério há muito tempo atrás, né? Graças a Deus. Minha esposa falou para mim semana, bem, dou glória a Deus que eu estou no metodista renovado, porque ela estava com short, né? Aí se tivesse uma igreja tipo saião, sei lá. Até as igrejas tradicionais estão modernas hoje. Outro dia foi numa Assembleia de Deus, um brincando, que parecia um bambolê na orelha. E ela da Assembleia de Deus, onde eu fiz a teologia lá na Álvares Azevedo, aquilo era na época do pastor Luizão, vocês não lembram disso. Bispo, talvez só um bispo falando. Meu Deus! O cara falava A fora do tom lá, cortava. Eu fui numa igreja da Assembleia de Deus uma vez lá em Mongaguá. E o pastor, o amém dele era mais forte, mais grave. Aleluia! Os presbíteros tinham que ser aleluia! Era coincidência, mas o negócio era assim, todo mundo falava aleluia, aleluia. Olha o pastor falou, aleluia! Quietinho. E é realmente essa coisa de energia, irmãos. O bispo fez uma pregação ano passado sobre o jugo. Na verdade, se você estiver desinformado, você pregar, ouvir a pregação do bispo e falar, vamos sair da igreja, vou fazer o que eu quiser agora, mas não é isso. Vamos entender o que ele pregou, não é verdade? Vamos analisar. Ele disse que nós temos que ser cristãos, ter liberdade de ser cristãos. Amém? E nós, como obreiros hoje, muitas vezes exigimos que os irmãos sejam, a liderança principalmente, comece a colocar jugo no ombro dos irmãos. Tem que ser assim, tem que ser assado. Eu faço também o contrário, aquela liberdade sem responsabilidade também não é de Deus. Mas o que eu estou falando aqui? O caminho que eu escolho para a minha vida é um caminho de amor. Se eu escolho ser pastor, eu não vou reclamar para o bispo, porque não, pastor, ninguém me ajuda, ninguém me dá nada, porque a igreja não cresce, não tem... Eu escolhi, irmãos. Eu escolhi. Eu fui pastor muitos anos sem receber nada. E nunca fui lá falar para o bispo que ninguém me dava nada. A gasolina, eu buscava os irmãos com o meu dinheiro. Quando tinha, quando não tinha, eu buscava, e era chamada a atenção para os irmãos. Eu não veio, não tinha dinheiro. Mas mesmo que eu tivesse dinheiro, e quando eu tinha, nunca pagava o aluguel da igreja com o meu dízimo, com as minhas ofertas. Nunca foi, estou falando aqui agora para você aprender. Porque Deus nos dá, irmãos. Quanto mais você abre a sua mão, mais Deus abençoa a sua vida. É com amor. O bispo Geraldo começou o ministério, eu lembro que eu ia com ele. Eu era bem pequenininho, eu me levava no colo, a verdade. Lá na igreja Paulo Cruz das Poças. Eu lembro que era uma via sacra. Santa Cruz da Esperança. Não. Serra Azul, Cajuru e por fim Cruz das Poças, a Fazenda das Poças. Aí ele saiu daqui 7 horas, 6 horas da manhã, tinha que estar lá na rua Travessa Sergipe 392. Não, 392 é o nosso Sergipe da igreja. E a gente ia lá, e foi ali que eu fui batizado pelo Espírito Santo, na casa dele, naquela travessinha. E a gente ia lá, e pegava a fusquinha dele, funcionava a empurrão, pegava, né? Ia embora. E ia, passava em Serra Azul, escola dominical. Depois ia para Cajuru, escola dominical. Depois ia para Cruz das Poças. Aí era o céu. Cruz das Poças é uma bênção, né? Almoço, frango caipira, uma bênção ali. Mas ele fazia isso por amor. Eu nunca perguntei isso para ele. Não sei se ele quiser responder depois ou não. Mas eu nunca vi ninguém dar nada. Ou se dava também, era muito aquém do que ele gastava com o ministério. Estou citando ele porque é o nosso bispo. Podia citar muitos irmãos, o Ribeiro, quando começou, lá, muita luta. Ribeiro, exemplo muito bom nisso. Aliás, todos os nossos pastores, vão ser justos com ninguém, né? Todos os nossos pastores fazem a obra por amor. Ontem eu estava viajando, trabalhei com dor no rim, tomando Buscopan, Profenite, fiquei até tonto. Meu Deus do céu, para estar aqui hoje, para estar tranquilo. Nós fazemos a obra de Deus por amor. Amém? Quem faz por amor não cobra, não, irmãos. Fica cobrando.
Claro que a igreja precisa reconhecer também. Não é assim, não faz de qualquer jeito, não ser obrigado a fazer. E por outro lado, como somos pastores por amor, nós também temos que fazer o culto. E hoje é diferente, né? Hoje é diferente. Como eu falei na época passada, as pessoas faziam, disputavam. Pastor, que dia que eu vou ser diácono? Que dia que eu vou ser presbítero? Hoje você chama alguém para ser diácono ou presbítero, as pessoas até escondem. Você vai fazer escala, pastor, eu não posso. As pessoas escondem, não querem mais. Está faltando amor entre os obreiros, irmãos. Eu admirava o dia que o pastor Daniel, o bispo Rinaldo, colocava para pregar. O bispo Rinaldo, não lembro se na época ele ainda estava na nossa igreja, porque depois abriu a igreja da Rua Minas. Mas o pastor colocou para pregar, para dar abertura. Meu Deus do céu, para mim aquilo era maravilhoso. E eu fazia minha oração, eu orava a noite inteira, eu jejuava, quer dizer, aquela sede, meu Deus, que honra! E hoje você chama as pessoas para dar a palavra, as pessoas não estão com tanto amor assim. Nos dias simples, não estou dizendo no retiro é bom pregar, é gostoso dirigir louvor, mas lá na quarta-feira na sua igreja, na quinta-feira, no estudo que você tem que dar, precisa dar um estudo na casa de alguém, você não acha uma alma. Você procura com uma lupa, cadê as pessoas? Não, pastor, eu estou bem, não, estou legal, estou passando um momento difícil. Vê se ajuda a pessoa. Não é assim? Irmãos, está faltando amor pelas almas. E vou falar para você, eu disse uma coisa aqui que muitas vezes talvez estamos usando a técnica errada. Porque discipular, na época que nós discipulávamos, Batata, Rosana, Lana e outros irmãos vão lembrar, te levava, não tinha apostila, a gente copiava tudo num caderno como esse, lá na cada pessoa, sentava lá e você olhava, tinha 30 dormindo. Concordar, gente? E as pessoas anotavam o estudo. Eu nunca tive sorte nesse negócio de anotar. Eu pegava só velho e criança. Desculpa a expressão. Mas pessoas idosas que não prestavam muita atenção, tinha gente, ou então era criança. Como é que a mãe vai anotar? Eu estou estudando na casa da Elisaura, uma vez, com a Lourdinha e o marido dela. Irmãos do céu, essas meninas pularam, ela não, era quietinha, mas a Elizabeth dava um trabalho. Eu fui dar estudo na casa de uma menina uma vez, que o menino subia nas minhas costas, não é que deu estudo. Era difícil você ali fazer a pessoa raciocinar, que misericórdia, anotar estudo. Que isso? Tinha que anotar na mente. Aí você acabava de pregar tudo, falou, vamos orar, irmão Maria, pastor? Não entendia nada, né? Não entendia nada, mas graças a Deus, aos trancos e barrancos se converteram, foi batizado, alguns se tornaram pastores, obreiros, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ter este amor. Voltar, irmãos, o mundo, a tecnologia está demais, as pessoas estão interligadas, WhatsApp, Facebook, é verdade, mas a alma do ser humano ainda precisa de Deus. O ser humano ainda precisa de um abraço. Há pessoas lá na praça sofrendo, pessoas precisando de paz e não estão encontrando. Nós, como igreja, que eu poderia dizer, a nossa igreja, ela tem, não só, é mais forte na palavra, sim, no ensino, no estudo, mas ela tem muitas faces dos dons espirituais, muitos dons entre nós. E se não tem, muitas vezes, porque você está parado, você tem o dom e está estacionado. Precisamos ter amor para exercer esse ministério com maestria, com honra. E essas pessoas Deus quer usar nesses últimos dias, meus irmãos. Deus quer te usar, irmão, na sua simplicidade. Como é que você vai discipular alguém? Pastor, eu vou evangelizar, me dá uma apostila. Talvez o seu dom não é dar o estudo com apostila. Talvez o seu dom é, sei lá, eu lá na casa da pessoa para consertar uma torneira. Você vai consertar a torneira e você vai falando, a torneira abre, fecha, como Jesus é a fonte da água viva. E ali vai, você tem outro ministério, outra forma de discipular. O que você não pode fazer é parar. Exerça o seu ministério com amor, irmãos. É com amor que se faz a obra de Deus.
A gente fica aí muitas vezes querendo fazer disputa na igreja. Disputa, porque o pastor, ciúme. Porque o pastor, por que o pastor me chamou? Acontece na igreja de ninguém, não viu? Estou conjecturando aqui. Por que o pastor não faz isso comigo? Mas o pastor só peça irmão, meu irmão. A igreja está trabalhando, está voltado o seu coração para as vidas, para o crescimento. Você está voltado o seu coração para o crescimento do irmão. Nós temos feito muito pouco isso, viu? Essa semana eu não fiz a reunião na igreja ministerial passada por causa do retiro. Vamos fazer agora. E nós vamos colocar em prática o evangelho de ir na casa. Tem irmãos que não estão na igreja, parou de ir, falta um, falta dois cultos. E às vezes a gente fala assim, tá tudo bem. E não está não. Tem gente até que não está na igreja e não está parado. Crente velho, irmão. Tem gente que merece uns tapas, na verdade, no meio da verdade. Mas tem gente que está apanhando demais, você não sabe a situação que aquele camarada está por ele não ir à igreja. E Deus quer usar você com a unção do amor que você vai receber aqui hoje. Para ir na casa dessa pessoa, abraçar, pegar ela no colo e falar, vamos para a casa do Senhor, meu irmão. Essa pessoa não precisa de discipulado, não precisa dar estudo na casa dele, não. É você ir na casa desse irmão. Qual pastor que não tem crente assim na sua igreja? Levante a mão. Que está desviado, parado de ir na igreja. Ninguém levanta porque tem muita gente parada. Ou porque um fez mal para o outro, fez fofoca, faltou amor e perdão em aceitar essa pessoa, ou porque começa a perseguir. Olha, meu Deus do céu, cadê a Alessandra? Tem que ver onde ela está. Graças a Deus está bom. Quando assumiu o Simeone, tinha uma coisa tradicional lá na época do pastor que me antecedeu. Era um tal de disciplina daqui, disciplina dali, jogo inteiro todo mundo. Inclusive disciplinou uma das irmãs por causa da ponta do cabelo nessa época. Gente, era jogo de tudo quanto é lado. Meu Deus do céu, para fazer parte do ministério de louvor, ela tinha que ser um soldado do exército. Tinha que passar pela prova do tropa de elite para entrar no ministério de louvor. Pega sair, pega sair. Pega sair, tá? Meu Deus do céu. Gente, eu falei, calma, não é tanto assim. E foi difícil mudar essa concepção. Graças a Deus, hoje ninguém mais é desse jeito. Na verdade, ficou muito forgado hoje, né? Hoje tem que pega para voltar, tem que dar tapa na cara agora, né? Pega para voltar, não tem mais jeito. Mas quantas igrejas estão colocando jogo no ministério de louvor? Jogo. O bicho falou que não é para pôr jogo, nós estamos pondo jogo. O que aconteceu? Você veio. Irmão, a pessoa não veio e tal. Isso estou falando que é o problema que eu tive lá. Eu lembro uma vez, tinha um menininho, ele era pequeno, e é só ele e o irmão na igreja. E aí, tinha uma família que não estava mais lá nessa igreja, que pegava no pé desses garotos. Só acontece que o pai estava em depressão, a mãe estava com luta, e eles iam lá. Eles ensaiavam, eu ia na casa deles, eu via eles ensaiavam direitinho, tocavam. E às vezes quando eles chegaram um pouco atrasados, não chegavam, estava a família de braço cruzado. Vamos tirar ele do pastor do louvor, porque ele não chegou o horário. Ele não veio tal. Mas só que quando era com a sua família, tinha 300 pessoas para defender tal pessoa. Né? Mas eu falo, peraí, não vou tomar partido não. Eu falei, peraí, não tem ninguém para defender, eles vão ver o que está acontecendo. Eles são os meninos que estão passando dificuldade, não tinha carro. E aconteceu que foi contornando, até que o pessoal começou a entender qual era o espírito da liderança. A bem da verdade, um dia eles chegaram de short lá na igreja para tocar, e era proibido na nossa igreja tocar de short. Chegaram de short, os dois. Aí veio os irmãos, pastor, e agora? Como é que faz? Senhor, foi pegando o terra, e agora? Com a pedra na mão, né? Eu falei, peraí. Falou, por que vocês vieram sem calça? Porque não tinha, porque não deu tempo e tal. Aí eu falei, não, então vai lá, põe a calça lá, vai lá para evitar a conversa. Aí saímos 5 minutos de volta. A calça estava passada. Eu sabia que não era verdade, né?
Aí eu virei para o outro, e você? Eu também não estava passada. Aí ele estava aproveitando. Existem as duas situações. Você tem que ter amor tanto para disciplinar quanto para aceitar a disciplina. Amém? Alguém falou com você, é injusto? Ouça, converse, procure ajuda, procure explicar. Amém? Mas você ouviu, falou, com você estava errado, sim? Baixa a sua bolinha, aceita, porque Deus só corrige quem Ele ama, meu querido. Se você sair fazendo coisa errada, ninguém der trela para você, porque você já era na igreja, saiba disso. Ou se você está sendo ali policiado, as pessoas olhando, né? Se assai, onde que está essa pessoa? O que ele fez? Não, mas pastor, tal horário, eu estava não sei na onde, tal dia não veio na igreja, vai falar lá no shopping, e me encontrei no shopping. Um dia eu fiquei tão decepcionado, né, comigo mesmo e com algumas pessoas, que não sei o que na igreja, não lembro o que era que tinha na igreja, e eu fui ao shopping aquele dia, eu não fui. Claro, rapaz, encontrei a igreja toda no shopping. Olha que eu vi outro fazer assim. Não era uma coisa oficial, mas podia ter ido, né? Então, o que eu quero que vocês entendam, irmãos, é que nós precisamos fazer a obra de Deus com amor. Qual é a maneira que você quer servir a Deus? Você é líder, de que maneira que você quer dirigir o ministério que você trabalha? A fé e fogo? Vou dizer para você, você vai ter todo o problema do mundo que você... Tem gente que gosta de administrar problemas. Tem gente que gosta de ser um caos. Pastor, no telefone, preciso conversar com o Senhor. Fulano de tal, aquela coisa, aquela, né, notícia. Olha, precisamos conversar. Você gosta, se não tem um problema, não está bem. Parece que fica vazio. Sabe a hora que fica esse vazio? Vai discipular, em vez de criar problema, meu irmão. Vai evangelizar, vai visitar uma casa. Amém? Precisamos mostrar o amor de Deus na nossa vida, como pastores, como líderes, como membros. E existe uma outra coisa que eu falei muito pouco aqui, mas eu queria falar mais, talvez porque não foi o momento, que é o amor entre irmãos, entre família. Como eu falei, há pessoas aqui que, pode haver pessoas que não abraçam o seu irmão, a sua mãe, o seu pai há anos. Pessoas que não têm ou porque existe uma grande barreira, por causa de algum erro, de alguma briga, de alguma discussão, ou porque não tem costume mesmo. E muitas vezes isso falta. Esse abraço, você chegar e dizer para a pessoa, irmão, irmã, eu amo você muito. Eu estou sonhando, projetando fazer um culto de Simeone, qualquer dia farei, né? Nós gostamos muito de elogiar as pessoas quando elas partem, acostumamos fazer isso. Mas é bom nós enaltecermos o que as pessoas fazem, que é importante nela hoje na igreja. Não sei se isso vai ajudar, se vai atrapalhar, mas eu vejo a necessidade muitas vezes de elogiar. Eu acabo elogiando muitas vezes as pessoas da igreja que trabalham por amor, que servem a Deus por amor. Admiro muito os irmãos lá, falo da minha igreja, creio que qualquer pastor diria, do seu ministério. Lá no Senhor tem irmãos lá que são, como é que a gente chamaria? Pé de ferro, né, na obra. Está ali com você em todo momento. Precisa, vai lá, marca, vai na reunião, discipula, evangeliza, cuida das crianças, dos jovens, e assim vai a igreja, caminha desse jeito. Nenhuma igreja caminha sem isso, irmãos. Todos temos os nossos irmãos que nos apoiam muito, e nós temos que aprender a elogiar esses irmãos também, pelo trabalho, pelo amor que eles exercem na obra de Deus. Tem muita gente que critica a Verônica aqui pela pureza que ela leva ao ministério de ensino, a teologia da igreja, mas eu admiro pelo amor e pela dedicação que ela tem, porque poucas pessoas fizeram o que ela fez até hoje, elogiando publicamente. Ah, Verônica, misericórdia, prova difícil. A primeira prova que deram para mim, fizeram uma pergunta errada e eu contestei, porque fizeram uma pergunta e eu falei, isso não está no livro de Efésios, que eu coloquei, não está errado, não está errado, a pergunta foi mal formulada. Eu falei assim, é tendenciosa essa pergunta, né? Aí depois eu vi que foi só um erro de grafia mesmo, e então a gente aprende a entender como é o amor que as pessoas têm naquilo que faz. Amém?
Vê o Omar que está aqui, está sentadinho, quietinho ali, mas quantos anos eu conheço o Omar? Desde quando o cabelo dele era tudo caído para frente, e no louvor, o amor que ele sempre dedicou no ministério de louvor, isso foi muito bom. Havia outras pessoas no passado que estavam com ele, e eu também fazia parte desse ministério, mas eles estão aí firmes. O pastor Luiz Henrique mesmo é um amigo que eu tenho, né, como poucos, né? E a gente está sempre junto. De vez em quando eu puxo a orelha dele, ele puxa a minha orelha, um anima o outro, está desanimado, vamos. E é assim, irmãos, nós temos que um empurrar o outro. Amém? Quantas pessoas aqui você sendo até injusto de não lembrar o Celcinho? Para mim é um exemplo. O Celcinho é uma honra ter um locutor oficial, um dos melhores locutores de Ribeirão Preto, se não o melhor, a dirigir o nosso retiro. E ele faz com amor o que ele faz, irmãos. Amém? Quantas pessoas, eu vou ser injusto, me perdoe se eu não lembrar de todos vocês. O Neto está sempre no som, o Guilherme, e nós, eu vim aqui ontem, e eles estão carregando os meninos que vêm ajudar, e todo ano se dispõem a fazer. As irmãs que fizeram um almoço delicioso, eu não jantei ainda, mas isso tudo se faz com amor. O que custa você chegar nesses irmãos e abraçá-los? O dinheiro não cobre não, irmãos. O dinheiro não cobre tudo não. Um simples muito obrigado, Deus te abençoe, cobre tudo isso. Anima a gente a continuar o ministério. E às vezes você, pai, você, mãe, precisa dizer isso para o seu filho, ensinar ele que o amor é tudo na vida.